Verônica Lima Mensagens, trabalhando para um novo despertar. Há lugares na Terra onde o véu entre os mundos parece mais fino, onde o tempo não é apenas tempo e o espaço se dobra como um sussurro entre dimensões. São Tomé das Letras é um desses lugares. Em uma noite comum é possível ouvir o incomum. Entre névoas e pedras milenares há portais. Portais não apenas para outros mundos, mas para dentro de nós. Quem entra em São Tomé com o coração aberto dificilmente volta o mesmo. Há lugares no mundo onde parece que o véu de existência se rompe, onde magias acontecem, realidades acontecem e ao mesmo tempo existem pessoas que parecem não perceber. Aqueles que estão desconectos não vão perceber, mas aqueles que estão ligados na busca da excelência, na busca da existência, na busca de respostas, terão respostas. Eu estou falando de um lugar especial onde nós estivemos por várias vezes. E no mês de julho de 2025, terapeuta holística, pesquisadora de ufologia, médium, contactada, Verônica Lima, presenciou novamente e vivenciou experiências que poucas pessoas vivenciaram em São Tomé das Letras. Eu fiz um roteiro de perguntas porque a live de hoje, o vídeo de hoje, ele se trata de perguntas. E eu dou agora as boas-vindas e gratidão, Verônica Lima, por estar aqui para nós começarmos mais uma jornada onde você estará detalhando cenas e experiências vividas em São Tomé das Letras. Como foi para você o chamado interior que levou você e sua equipe de volta a São Tomé das Letras, agora no mês de julho de 2025? Olá, gratidão a todos pela presença aqui conosco, doando aí o seu tempo, que é algo de tão precioso, né? Ele não volta mais. E vai ser uma live maravilhosa, onde eu vou estar aí dividindo com vocês algumas maravilhosas experiências agora de julho de 2025, né? O que me levou a retornar a São Tomé das Letras é a busca incessante, né? Aquela vozinha que você, tanto eu e tantas outras pessoas, tantos buscadores têm dentro de si, né? Fica ali falando, nossos ouvidos vai e tal. E aí eu tive a oportunidade de falar em off com 2 pessoas que trabalham comigo e também estavam almejando ter uma experiência. Nós fizemos uma conexão, tivemos algumas reuniões e partimos em busca de experiências em São Tomé. E eu fui dessa vez não diferente das outras vezes, na convicção de que eu iria ser contemplada, porque cada vez mais eu tenho certeza de que eu preciso buscar. O caminho é esse, a busca. Nós sabemos que São Tomé das Letras é um palco de fenômenos únicos que não acontecem em muitos lugares aqui do planeta Terra. E vocês passaram por acontecimentos incríveis. Sensacionais. Então, a partir de agora, nós vamos explorar algum deles. E alguns deles eu vivi também. Nos bastidores, você me falou, né, a respeito de alguns pontos que eu os classifiquei aqui. Sim. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Por exemplo, aparição de mago de roupas cinzas. Como foi esse momento? Esse momento eu levei elas ali na gruta, né? Abaixo da igreja matriz,
onde fica a imagem que foi encontrada, né, pelo escravo, tudo mais, como a gente já pôde aí relatar em lives anteriores. E tanto a Lucineide quanto a Jaqueline não conhecia ainda essa gruta que fica abaixo da igreja matriz de São Tomé das Letras. E elas não tinham conhecimento, eram leigas e lançaram a seguinte pergunta no ar. Depois eu até falei com elas, por que vocês fizeram essa pergunta? Eu mostrei, elas entraram, eu fiquei do lado de fora fazendo a captação, conexão. E a Jaqueline, em um momento, lança ao ar, quem é você? Né? Ela lançou esse questionamento no ar e a Lucineide teve a resposta e disse, eu sou um mago feiticeiro, só que eu ouvi também. Aí até tem um relato dela falando no momento, no calor do momento, eu efetuei esse vídeo que você vai acompanhar agora. Ela emocionada falando. E aquela voz ecoou em toda a gruta, sendo que estava muito frio. Muito frio. Quem conhece São Tomé das Letras em julho, e não tinha ninguém. Então não tinha como alguém brincar conosco dessa resposta, mandar essa resposta. Só tinha um casal que sentiu ali a atmosfera transformar e eu saí correndo. É verdade, vou confessar a vocês. Aquela voz ecoou em toda a gruta, eu sou um mago feiticeiro, eu sou um mago feiticeiro. E a minha tela mental visualizou ele e eu saí. Gente, eu saí literalmente dali, as duas ficaram paralisadas e um rapaz veio até mim e perguntou, o que foi que você viu? O que você presenciou? Porque eu senti uma energia muito diferente. E não sei se é noiva, namorada, esposa dele, chegou a me amparar, fiquei tremendo igual vara verde. E a Lucineide, nossa, eu nunca pensei que eu ia ouvir isso, nossa, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Então, literalmente, um casal, eu e as 5 pessoas, tivemos essa experiência aí com um mago, uma voz de um mago dentro daquela gruta. Ele deixou alguma mensagem? Ele deixava mensagem, ele posteriormente ele ficou se comunicando com a gente. A gente olhava uma placa, não era placa, era um mago. Uma pedra se transformava. E a mensagem que ele deixou foi já no nosso retorno agora, que depois dessa vez nós já voltamos lá agora. Inclusive acabei de chegar antes de ontem de lá. A mensagem veio tipo 15 dias depois. Mas foi algo inesquecível. Tanto que tem um relato aí da Lucineide no momento. Nós ficamos chocados com aquela voz ali. E não tinha como ter alguém. Você já entrou ali comigo, você sabe que não tem como entrar ali dentro da gruta e alguém ficar ali tipo de brincadeira, né? Então foi algo assim inesquecível. Dentro desse tem outro relato que você fala sobre o avistamento de uma nave. E as perguntas são, qual era o formato, comportamento ou sensação que ela transmitia? Nossa, nós fomos fazer uma vigília e você estava conosco, né, no telefone nos acompanhando. Então eu senti a intuição de ir ali para a entrada de São Tomé, no letreiro. Quem conhece São Tomé sabe que na chegada ali do portal do São Tomé das Letras tem lá a letra, né? O letreiro São Tomé das Letras. Então eu falei, nada mais justo que iniciar essa vigília ali. Saímos da pousada, nós 3, e fomos em direção a esse letreiro. E eu tinha orientado elas a ficarmos em posição, uma de costa para a outra, para o ângulo de visão ser maior e também uma tá defendendo a outra, porque eram 3 mulheres, era noite, estávamos sozinhas. E menos espera, com menos de 5 minutos, nós ali naquele local, começou uma luz piscar. Nós percebemos que tinha uma luz piscada. Foi que eu passei o áudio para você, Alex, uma luz piscando aqui. E elas ficaram assim, né? Foi a primeira
primeira vez dela em ver algo daquela questão e aquilo ficou piscando e aí eu fui tirando minhas conclusões. Não era drone, não era avião, porque não se movimentava, ficava estática e sumia. Piscava e sumia, piscava e sumia. A gente tinha uma lanterna, aquela lanterna que você já inclusive conhece, de longo alcance. E a gente começou a apontar a lanterna para lá. Conforme nós apontávamos, a luz direcionava de volta. Boa noite, família. Boa noite, família. Espero que todos estejam bem. Nós viemos fazer uma vigília essa noite e tivemos muitas experiências em pouco tempo. Em menos de meia hora tivemos várias captações de nave, De né? nave. Delas que saíam de um determinado lugar para vir até onde nós estávamos. E também vimos A velocidade violenta, né? Nós estávamos lá perto das letras de São Tomé e nós vimos uma nave que piscava, apagava, acendia, apagava. Fizemos essa captação, saímos de lá, fomos até um outro local. Essa nave, ela saiu de lá de onde ela estava, foi até numa velocidade imensa, até onde nós estávamos e parou. Simplesmente parou e ficou ali com as luzes coloridas, né, que eu vi, e depois veio outras perto, piscando. Foi uma coisa simplesmente incrível. sem palavras, né? Sem palavras. E aí, uma emoção muito emocionante, né? Principalmente para nossa comandante que trouxe a gente aqui, para mostrar essas energias, né? Essas captações, assim como outros acontecimentos, e que nós podemos ter esse privilégio de ver, ouvir e enxergar, porque foram muitas coisas que aconteceu. No enxergar, nós vamos falar, né, que assim que acabamos de entrar no carro, de ver a nave, nós vimos um espírito correndo na nossa frente. Coisa que um humano jamais conseguiria correr daquela forma. Era apenas uma sombra correndo, né? E em determinado momento parou e olhou para nós. E qual a reação delas, das suas companheiras que estavam com você? Ficaram assustadas quando entenderam o que estavam vivendo. Ficaram assustadas. Que nós estávamos mandando um sinal, entre aspas, para aquela luz, e a luz retornava. E ficava tipo um farol de milha no céu e em segundos fechava. Foi aí que eu resolvi sair dali para um outro ponto. Então nós saímos dali nessa noite e fomos para um outro ponto onde tem um descampado ali e é mais escuro. Era mais escuro, não tinha iluminação de poste. E aí eu falei para elas, vocês usem a telepatia, né? Usem a sua conexão, vão para dentro, vão para o alto, vamos olhar o céu. Quando eu falei, vamos olhar o céu, voltou a luz. Só que aí, quando voltou numa velocidade violenta e não era mais uma luz branca. Não era um farol de milha, era verde, vermelho e laranja. E andava numa velocidade muito incrível e em determinado momento, e vinha da direção da letra, e em um determinado momento parou em frente a gente, muito alto, a altura de um avião, e parou, só que a gente estava vendo 3 letras, aí eu chorei, eu me emocionei, eu vi aquele áudio para você, e ali nós estávamos tendo a certeza que nós estávamos tendo ali um contato, uma conexão inesquecível. Tem milhares ou sei lá quantas pessoas, né, com o passar do tempo assistindo essa live, e muitos questionam, poderia ser um drone, poderia ser alguém que estava filmando com drone e desligava a luz, ligava a luz, mudava de cores, mas o que diferencia essas experiências para nós que somos pesquisadores é a sensação e a energia que é transmitida, né? A emoção dali do momento é sensacional, nossa. Entre essas experiências, vocês também presenciaram seres semelhantes
a bruxas, né? Nossa, foi. Como elas apareceram? Nós fomos na... Quem conhece São Tomé das Letras sabe o que eu estou falando. Quem não conhece tem a oportunidade de pesquisar no Google Maps, né? A região que eu vou mencionar. Em direção ali do centro de São Tomé das Letras, 16, 15 quilômetros em direção a Sobradinho. Tem a estrada lá, é bem ermo, né? E nós fomos lá para ter exatamente experiências. Então, nós tivemos reuniões antes, eu preveni elas que nós teríamos aí uma defesa, né, pela área da espiritualidade maior, e nós fomos ter essa experiência. Nós fomos mais ou menos umas 16 horas para lá, para Sobradinho, tomamos um café e aguardamos cair a noite. Quando foi por volta de 5h30, 17h30, nós começamos a fazer o caminho de volta de Sobradinho para a região ali do centro de São Tomé. Em determinado momento, faltava tipo 5 minutos para as 18 horas, eu falei, vamos desligar o carro e vamos utilizar o K2. Esse aparelho aqui, ele consegue fazer a medição de energias ao nosso redor. Então apagamos aí o farol, os faróis, estacionamos para deixar ali espaço para pessoas que viessem passar ali naquele momento. Foi então que nós olhamos ao redor e começamos a ver vultos. Oi, tem alguém aí que queira fazer conexão conosco? Contato, falar conosco? Pena que eu não tô com o K2. K2 é um aparelho que eu posso identificar vocês. Mas espera aí que eu tenho... Ah, acende aí. Tem um aparelho aqui que identifica a sua energia, ó. Você chegar perto da gente, ele vai identificar a sua energia. Oi, nós estamos aqui para fazer um contato com você. Nós estamos aqui para fazer um contato. O aparelho já identificou você. Espera aí que eu vou fazer uma varredura. E vimos uma silhueta, como vocês podem estar vendo na imagem agora, de uma bruxa. Chapéu, traje, tudo. Só que nós não tivemos momento nenhum medo. Sim, um contentamento, uma euforia. Agradecemos até pela conexão daquele momento. E aí o K2 ficou louco, ele foi no vermelho, não parava mais, e eu agradeci aquele momento ali, foi surreal. 2 perguntas. A presença delas era densa, leve, hostil ou elas apenas observaram? Elas só observavam a gente e nós sentimos alegria. E já que você falou do K2, né? O K2 é um aparelho que tem esse nome por causa da emissão de frequência que ele capta, né? Que tipo de respostas ou picos foram registrados através do K2? Quando eu me direcionei a esses contatos, eu falava, você está aqui para fazer contato conosco, responda através do K2. E ele aumentava e diminuía a frequência. Você é uma mulher, ele ia no vermelho. Então o K2 começou a oscilar, então interagiu conosco aquela presença. Você acredita que existiu uma experiência, uma inteligência ali? Sem dúvidas alguma. Várias inteligências ali interagindo conosco. Quando estive lá com você, nós entrevistamos algumas pessoas que falaram sobre licantropia. Todos esses tópicos aqui de perguntas e respostas podem ser uma live particular, porque o assunto licantropia, que significa a transmutação ou a metamorfose de um ser humano em um canino, que é a lenda do lobisomem, e para nós deixou de ser lenda, né? Você me disse que houve uma experiência assim, né? Sim.
Como foi essa experiência? E a reação de vocês como foi? Nossa, foi nessa mesma, vamos já dizer noite, né? Que já passava um pouquinho das 18 horas. Depois dessa emocionante conexão, continuamos em direção ao centro de São Tomé das Letras. E aí veio um vulto de um homem. Veio um homem, porque ali, quem conhece São Tomé das Letras, tem moradores. Você mesmo lá pôde presenciar as pessoas andando na estradinha, né? Trabalhadores, moradores, né? O carro vai e sempre passa pessoas por nós, né? Pelo caminho ali. Então nós continuamos indo em direção a São Tomé das Letras do centro, vindo de Sobradinho, e aí veio uma silhueta de um homem. Aí a Jaqueline, que nesse momento estava no volante, eu estava no carona e ali presente, a minha conexão em todo momento, eu estava em alerta. Aí foi que eu falei, nossa, vem um cara ali. Eu falei assim, vem um cara ali. Aí ela jogou um pouquinho o carro para a esquerda, porque para dar condição dele passar por ali. Daqui a pouco, questão de estalar de dedo, ele sumiu na nossa frente, literalmente. Ele se abaixou e virou um cachorro grande, virou um cachorro grande. Eu não tenho explicação para aquela situação ali. Ele se transformou na nossa frente. E o que você sentiu espiritualmente sobre esse ser? Eu senti que eu não senti medo. Eu senti que era algo também que eu pedi para ter conexão, devido àquelas 2 vezes anteriores que eu tive lá com você, efetuando pesquisa sobre os canídeos, sobre lobisomens, sobre clãs, etc. Eu achei que foi uma resposta, uma conexão dessa busca que eu fui dessa vez efetuar. Sobre licantropia, nós temos uma vasta experiência e uma vasta número de informações sobre o que nós captamos disso, mas isso também teria que dar uma outra live, porque o fenômeno é verdadeiro. A única coisa que eu falo imaginem se isso fosse real. Não estamos dizendo que é, nós sabemos o que é, né? Para onde essas pessoas iriam? Para lugares mais afastados. E quem conhece São Tomé, tudo que você imaginar fazer a respeito de espiritualidade, lá acontece, porque se misturam as verdades as verdades se misturam com as ilusões e com as histórias, sendo que quem é preparado consegue separar os dois. Quando a ficção se mistura com a realidade, só quem tem olhos preparados e quem tem mediunidade. São setores da vida que se encontram: espiritualidade, mediunidade, ciência, ufologia. É uma vasta gama de informações. E você esteve num evento também, né? Sim, estava acontecendo, no caso, esse evento místico foi porque tem 15 dias, eu voltei lá num período de 15 dias. No evento místico, eu vi várias pessoas que se misturavam com pessoas que realmente eram de outra realidade. Mas ainda nos 7, 8 e 9 de julho, ainda nessa época aí, nós fomos visitar, eu levei elas a visitar o Jardim Secreto. Esse Jardim Secreto é uma lanchonete, é um bar, porque no centro ali fica várias aglomerados de lanchonetes, né, Alex? E eu pude reparar nessa noite que eu levei elas para conhecer o Jardim Secreto, como da última vez que eu estive lá, tem 2, 3 dias, no evento místico, pessoas de outra realidade misturadas a moradores, a turistas, a transeuntes. É sensacional. Você olha, porque as pessoas lá se vestem de
de bruxa, bota chapéu e tal. Mas você consegue perceber a energia e ver que aquela pessoa ali não é daqui. E quando você tem essa insight, essa percepção, aquilo some. Vou citar nós em frente a um local turístico de nome Cogumelo Azul, Cogumelo Mágico, alguma coisa assim. Nós estávamos ali, nós três, e vamos tirar foto. E tem um personagem lá, um senhor que se veste de mago e é tido como Gandalf, né? Ele é proprietário até desse local. Só que a gente já tirou foto com ele, né, Alex? Ele é altão, né? E a gente diferencia desse que apareceu lá. Então, nós estávamos ali nos preparando para tirar essa foto e elas falaram, poxa, o Gandalf poderia estar aqui na foto, né? Sair a foto com um mago. Foi falar um mago e não tinha mago nenhum, não tinha ninguém transvestido, não tinha nada. Quando falou isso, que a gente fez assim para mexer no celular, para focar melhor, veio vindo, vocês vão acompanhar na imagem aí a fotografia. Eu achei, pode até ser que ele seja dali, tá? Eu não estou dizendo que não seja, mas eu achei muito suspeito aparecer no mesmo horário que falamos, poderia ter um mago aqui para tirar foto. Só que aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse eu nunca vi. O outro que fica aqui, tal, de personagem, ele é mais alto e tal. E essa pessoa acabou tirando uma foto conosco. E eu fiquei lá mais alguns dias e nunca mais vi essa pessoa. E perguntei lá no bar, mostrei a foto, você conhece essa pessoa? Tal. Ninguém conhecia. Então, tínhamos tido a experiência da gruta, tínhamos tido a experiência das placas se transformando e tal. E, nossa, foi muito inesquecível. A palavra inesquecível, não tem outra palavra. E achei muito complexo ter aparecido naquele momento ali, aquela oportunidade, né? De falar, podia ter um mago, pilim-pim-pim, mago, mesmo se fosse uma pessoa transvestida. E daí eu comecei a observar, poxa, será? Aí eu comecei a ter uma visão assim e comecei a ver várias coisas. Pessoas que estavam vestidas de bruxa, daqui a pouco sumia, pessoas vestidas de mago, daqui a pouco não estava mais. Eu falei, nossa, isso aqui estava realmente aflorando. Então, pelo que você está falando, é possível que alguns desses seres utilizem do oportunismo, né, das pessoas para estarem passando despercebidos pela questão de alguns se vestirem e não poder diferenciar o que é e o que não é, né? Os menos desavisados. Tem uma última pergunta desse bloco, porque tem outros blocos. Você me falou sobre lapso de espaço temporal com o carro, onde vocês saíram de um ponto e chegaram em outro em segundos, e qual a sua explicação espiritual ou dimensional para isso, se é que é possível explicar? Não é possível explicar, nas minhas palavras eu não conseguiria. Esse evento que tivemos a oportunidade mais uma vez, outras pessoas aí que já fizeram parte da minha equipe, outras que fazem, incluindo você, já passou por esse momento comigo, sabe tão quanto é transformador para quem vive aquilo, né? Então, nós estávamos nessa noite, inclusive eu aproveitei o calor do momento e pedi que elas fizessem um relato, um breve relato, para transmitir às outras meninas que trabalham comigo, para ter aquela sentir, né, aquele momento, né? Então vocês vão poder acompanhar aí o breve relato delas do dia, do momento. A Jaqueline vira para mim e fala assim, poxa, só pensa, isso tudo está acontecendo, só falta agora o carro sumir aqui e aparecer em outro lugar. E passou. Então, vamos voltar para a pousada. Tantas coisas acontecendo, vamos voltar para a pousada. Isso já era tarde. Então, usando novamente, quem não conhece São Tomé das Letras, veja no Google Maps. O letreiro é aqui e a igreja
é bem longinho, né? É bem diferente o local. E as estradas de lá, as ruas de lá, é de pedra. O carro é a 10 por hora. Mais do que isso, você acaba com o amortecedor, acaba com o carro, acaba com tudo. Então, não tinha, humanamente falando, como chegar em piscar de olhos da Igreja Matriz ao letreiro de Santo Tomé. Daí, vamos fazer o que agora? Eu falei, vira à direita e segue, vamos para a pousada. Quando a Jaqueline fez o que eu solicitei, nós notamos um brilho no chão. Eu falei, você viu aquela luz? Ela, vi sim, eu vi essa luz. Nisso que nós focamos naquela luz, tudo mudou. Eu falei, Jaqueline, você está percebendo o que está acontecendo? Ela, como assim? Olha onde nós estamos. Nós estávamos já em outro local, totalmente diferenciado. E também eu fiz aí uma gravação do áudio dela no momento para registrar como ela estava se sentindo naquele momento. Nós ficamos zonzas, assim, atordoados. Nossa, como pode? Foi algo assim sensacional, mágico. Nós saímos em segundos, estalar de dedos, da Igreja Matriz ao letreiro. Quem estuda ufologia, quem é ufólogo, sabe que a divisa entre a verdade, a paranoia, a loucura, entre as invenções, ela é muito tênue, a não ser aqueles que conhecem as sensações, as energias e os pontos em comum de um contatado real para outro, ou de uma pessoa que tem falácias e fantasias. Eu falo isso porque no decorrer do tempo, dos anos, muitos contatados relataram de ter em mãos artefatos, objetos e provas de que esses seres existem e que deixaram a cuidado deles esses objetos. Alguns tiveram um pedaço de pedra que cheirava ferrugem muito forte, outros ganharam braceletes, outros tinham pedaços de naves, e alguns têm realmente pedaços de nave que já mostraram ao vivo. Alguns enterraram no jardim e depois voltaram a não mostrar mais. Essas cenas são engraçadas porque fica muito na divisa. Alguns eles pegaram de volta. E você me contou uma experiência que você pode provar, né? Que você ganhou um presente. Que presente foi esse? Ou o que aconteceu? Sensacional. Fomos no dia seguinte a essas experiências todas ao centro de São Tomé novamente. E vamos registrar os locais, né? Vamos tirar foto da Igreja Matriz, da Pedra da Pirâmide, da gruta durante o dia, enfim, de alguns momentos. E eu vi ali uma pedra muito legal, no formato de um banco, né? Eram duas, fica lá em frente à entrada da gruta, ali onde tem a imagem que foi encontrada, né? É onde eles deixaram um livro de presente, lá perto? Lembra-se que quando nós fomos lá e eu achei um livro, aí você e eu estávamos nesse momento ali. Sim. Naquela área. Pois eu estava conversando com elas sobre esse livro. Falei, nossa, da vez que teve uma vez que eu estive aqui com a Alex e eu achei um livro aqui. E exatamente aqui. Aí, vamos tirar uma foto aqui. Aí eu sentei nessa pedra, que era uma espécie de um banco, e uma hora sentou a Lucineide e outra hora sentou a Jaqueline. Só que não tinha nada ali, absolutamente nada. Quando eu coloquei minha mão assim, para ficar em direção a uma delas, eu não lembro se nessa hora foi a Jaqueline ou a Lucineide, e aí eu coloquei a mão assim, aí eu senti um peso, mas eu achei que era a mão dela, sei lá, não percebi. Aí tava assim na foto, e quando eu fui me levantar, que ela bateu a foto, tinha uma espécie de pedra com escritas ali. Eu falei, nossa, quando eu fiz assim, aí aquele barulho. Aí eu peguei, aí aquela intuição bem forte, pega.
Aí eu já imediatamente abracei ela e senti uma emoção, chorei, eu falei com elas duas, olha o que eu achei, olha o que eu ganhei, olha o que eu achei, olha o que eu achei. Aí elas, nossa, as duas foram minha testemunha desse momento, não tinha nada ali, nada. Aí elas olharam, nossa e tal, e tem aí a foto aí, ó, acompanha a foto desse momento, elas tirando a foto comigo e o que eu encontrei. O que você acha que é? E quem deixou? Quem pode ter sido? O que pode ser, na sua opinião? Eu acho que é um presente deles para mim, porque a minha busca não tá, a minha busca está constante, eu estou me entregando cada vez mais. E onde está essa pedra? Está guardada nesse momento e essa pedra vai ser, esse artefato vai ser aí experienciados por pessoas competentes, né? Peritos? Sim. Geólogos? Para a gente ter noção dessas questões aí. E quando você vai mostrar ao público essa pedra? Na hora certa, minha intuição vai dizer, eles vão direcionar direitinho. Você se refere à hora certa porque tem uns escritos que podem ser decifrados e talvez usados de maneira errada, é isso? Eu penso nessa forma, exatamente isso. E o que você sentiu nessa pedra? O que ela tem de diferente? É uma simples pedra ou ela faz uma magia, flutua? O que ela faz? Ela transforma as pessoas? Não, ela não flutua. Abre um portal, você vai para outra dimensão, para Nárnia? Eu percebi que depois desse achado, eu comecei a falar com elas coisas que começaram a acontecer. Premonições? Tipo o filme Premonição. Você via coisas ou falava coisas? E elas começaram a reparar isso, mas pra mim foi natural. Tipo, anda devagar que essa roda aí pode se soltar. 5 minutos depois, 10, plum, carro com a roda solta. Não faz dessa forma aí, não se aproxima aí que você vai cair. Tum, uma delas caiu. Coisas assim. Até que chegou um determinado momento que elas já falaram comigo, para de falar, tudo que você está falando está acontecendo. E tem sido assim desde então, após encontrar essa... Pode ser uma pérola do futuro. Se cair na mão errada, as pessoas podem tanto evitar erros, quanto evitar acertos, entre aspas, de concorrência, principalmente no ramo político e empresarial, né? Nesses setores que as pessoas têm mais interesse, né? Então é algo a ser estudado, onde eles estão periciando essas pedras, né? Outro aspecto fascinante foram as manifestações constantes de luzes, de naves, sons e presenças. Como foi isso? Nossa! Na noite seguinte, continuamos aí a busca. Voltamos ao lugar ermo. E as luzes não pararam. Inclusive naquela noite da conexão com K2, veio em nossa direção uma luz muito intensa. Inclusive ela jogou o carro para cá. Nós pensávamos que era um carro de grande porte, tipo uma S10, uma 4x4, porque era grandão a luminosidade. A gente jogou para cá para passar para cá, para dar espaço na estrada. Só que essa luz sumiu, não passou carro nenhum, e da lateral, uma rua lateral um pouco mais à frente, começou várias, como se alguém estivesse fazendo um código Morse, assim, com uma lanterna. E a gente ficou atônica, assim, nossa, que isso. Foi demais. Como foi a experiência então com essas luzes? Você sentiu uma sensação de proteção, ou interferência, ou observação, ou uma manifestação? Nós estávamos sendo observados o tempo todo. Sensação de conforto, de defesa, de amparo, de amorosidade. Por que você acha que vocês, em tão pouco espaço de tempo, tipo 2, 3 dias, tiveram tantas experiências e pessoas que vão lá ver só maconheiro, ver só hippie, ver só comércio, fantasias e turismo? Qual a diferença? A diferença é que você vê na sintonia, a frequência que você está, o que você vai ver. Eu acredito isso. É questão de frequência. Nós que somos leitores, pesquisadores, existem dezenas de livros
e pessoas que moram lá, e tanto guias turísticos como pessoas antigas que relatam as mesmas coisas. Na minha opinião, que eu posso emitir, é que as pessoas conseguem resgatar de São Tomé aquilo que elas vão buscar. Olha que interessante. Tem hippies que vão buscar só a nós e comércio e Turismo, né? Outros vão lá para cachoeiras e tal. E as pessoas que vão buscar, elas têm resposta. Mas isso não pode ser em qualquer lugar? Pode. Só que São Tomé das Letras é um dos 7 chácaras do planeta Terra. Mas quem que falou isso? Os místicos? Os próprios cientistas resgataram, registraram uma grande potencialidade energética em cima das pedras, em cima de determinados lugares, como a ladeira do Amendoim. Lá existe uma grande movimentação de energia energética. As testemunhas, que eram as pessoas que estavam com você, gravavam vídeos, né? Elas gravaram vídeos. E como elas reagiram? E por que vocês gravam? Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo no portal de intercessão, onde nós temos uma sala, no Zap a gente chama de sala, não chama de grupo. Nessa sala foi criada para a nossa comunicação, coisas relacionadas ao trabalho, relacionado ao dia a dia, relacionado a mensagens. Quando eu vou em viagem fazer intercessão, elas ficam ali. Aí eu falo, olha, daqui a 5 minutos estamos em frente ao hospital falando de tal. E ali elas fazem ali a conexão conosco e ficam recebendo mensagem e tal. E não foi diferente na visita a São Tomé das Letras dessa vez, no qual elas estavam acompanhando a vigília, acompanhando nossa viagem, e no calor do momento, aquela emoção toda, eu falei, por favor, se comunique com elas o que vocês estão vivendo. E elas ali tiveram aquela energia que todas elas também ficaram muito emocionadas. Boa noite, gente. Eu quero contar mais 2 experiências. Foi questão de minutos. Questão de minutos. Eu pedi uma experiência para Leice e ela fez essa experiência comigo agora. Nós estávamos saindo de um lugar, né, que a gente fez a mensagem para vocês, a gente filmou, né, a mensagem para vocês, e saímos do carro e fizemos exatamente o caminho de volta que a gente foi, que a gente conhece, né? Porém, quando a gente virou à direita, Veio uma luz, né? veio uma luz do chão e de repente a gente saiu no local onde a gente viu as naves, quer dizer, nada a ver com o local onde a gente estava. Tinha como. Simplesmente nos deslocamos. Sim. Foi coisa de louco. É coisa de louco. É coisa Só de quem louco. vive. Só quem vive. Não tem como falar, porque nós saímos de um lugar de um lado e acabamos no outro lugar Oposto. com nada. E aonde aquela começou a vigília. Aquela luz era para tirar o nosso foco da rua. E depois ficamos mareados, assim, onde estamos? Onde estamos? Já não sabia Gente, onde nem estava. muito E louco. o carro E e o aí, cachorro. Nós chegando aqui para colocar o carro na garagem, eu parei para esperar a Lucineide abrir. Veio um carro que parou perto de nós, do outro lado, né, vindo em sentido oposto, parou do outro lado. Saiu um rapaz de capuz, Nos encarando. nos olhando. De repente ele abre a porta, sai um cachorro, um caramelo. Grande. Grande, tipo um lobo, né? Parecia que era muito peludo. Foi para o outro lado da rua. Sumiu. Eu não vi o cachorro passar, porque eu fiquei Eu olhando desci o do cachorro carro, pra abri ver. a porta. Continuando. Não vimos o cachorro passar, porque tinha um carro estacionado. Ele simplesmente não passou para o outro lado, porque eu estava prestando atenção no cachorro. O cara entrou dentro do carro, não entendemos nada. A Verônica achou que ele estava abandonando o cachorro. Abri. A Verônica saiu do carro para olhar o cachorro. Cadê o cachorro? Não tinha cachorro. E o carro cara sumiu saiu. instantaneamente. Sumiu o carro. Gente, olha,
Só quem passa, viu? Sinceramente. Muito louco, gente. Gratidão, né? Gratidão e beijo. Que vocês consigam também ter essas experiências. Que tem 6, 7 meses a Jaqueline pediu isso tudo aí. Eu falei, Exatamente. você vai conseguir. Exatamente. Que vocês também consigam. Com que nós conseguimos passar naquele momento. Você acha, ou você acredita que essas manifestações tinham uma finalidade coletiva? Ou uma mensagem? A primeira pergunta tem mais uma. Acredito que foi uma espécie de... Foi uma resposta do que a gente foi buscar. Nós nos preparamos para isso, fomos com convicção para isso. Não medimos esforços, energia financeira, energia de tenho que estar ali ou aqui. Nós nos dedicamos, fomos de cabeça a buscar isso aí. E eles viram aqui dentro que era possível estar nos dando esse retorno pela simplicidade de nossos corações nessa busca constante. Você acha que não aconteceu uma manifestação mais direta, eles descerem de uma nave, etc e tal, por falta de tempo? Não, tá indo para esse caminho. Você acredita que com o tempo, se você permanecesse um período maior, isso aconteceria? Tá indo para esse caminho. Ou são fases e etapas? São uma noção de realidade de conta-gotas? Eu costumo falar sempre que são em gotas homeopáticas, né? A gente não consegue, assim, esse avatar, né? Esse corpo físico não está preparado para uma enxurrada de emoções. E olha que foram muitas, até eu poderia falar que foi mais do que eu esperava. E o que significou tudo isso na sua vida para você? Como essas vivências transformaram sua missão espiritual, sua relação com o invisível? O que mudou? O que muda? Mudou muito. Cada vez mais eu não vejo sentido em não continuar a busca. Se eu fosse falar aqui como eu estou depois dessa experiência aí, não daria tempo nessa live que já deve estar com 40 minutos, 30. Eu acho que mudou muita coisa, uma divisão de águas constante que eu estou tendo na minha vida. Tanto que mudou que em menos de 20 dias eu voltei lá novamente. Bem, essa questão, né, de vivenciar experiências e outras tantas pessoas, nessa transição tecnológica entre inteligência artificial... Na verdade, George Adamski, nos anos 50, ele filmou muitas naves, tirou foto em preto e branco de muitas naves, o Adamski, e ele falou da presença de seres que hoje nós descobrimos que são pleiadianos, né? Pleiadianos. E muitas fotos antigas eram embaçadas, eram distantes, tremidas, e algumas um pouco mais visíveis. Com a chegada da inteligência artificial para a humanidade, as pessoas têm acesso a criarem imagens através da inteligência artificial, onde coloca-se em dúvida muito do que é real. Isso é inteligência artificial, isso é da IA, isso foi criação. Hoje não faz muita diferença você ter uma foto real e uma foto criada por inteligência artificial, a não ser que ela seja submetida por peritos que conseguem identificar. E esses peritos também serão questionados até que ponto eles estão falando a verdade ou não. Então eu pergunto para você, como sair dessa situação? Que se você trouxer a pedra, e quando você trouxer, foi uma criação humana, é isso. Por mais que você faça ela levitar, por mais que você faça ela fazer coisas extraordinárias, o ser humano vai ficar sempre na dúvida. Como Você sair quer disso? que eu seja bem sincera? Sim. Eu vou ser bem sincera. Sim. Não me interessa o que vão pensar. 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 Interessa o que eu vivi, o que eu sinto. É o que interessa.
Sim, se tivesse um extraterrestre aqui sentado agora, não faria diferença para vocês, porque você sabe que é verdade, mas as pessoas falariam que Fake news. Que é um anão Vestido, de grey, maquiado. cinza. Não faz sentido nenhum tentar você provar para pessoas que ainda não estão no tempo para chegar num patamar de busca. Não, para mim não me interessa. Muito bem, essa live foi uma travessia entre mundos e você conduziu com coragem e sensibilidade. Se alguém é perito em detector de mentiras ou de mensagens, ideias mirabolantes, está submetido a isso, né? E que esses relatos seus inspirem outras pessoas a abrirem o coração, a estarem não só em São Tomé das Letras, né? Mas buscando a verdade que você acredita ser, nesses momentos de transição. Os antigos falam de transição, mas tudo está sempre em transição. Nós estamos. Médicos renomados falam que as nossas células, elas são trocadas, substituídas a cada 7 anos. Isso é transição de uma pessoa para outra. Tipo aquela história, lenda, né, de Teseu, que trocou todas as peças do barco e ele tinha centenas de anos. É o mesmo barco? O que sobrou do mesmo barco? Você é a mesma Verônica daqui 7 anos? Ou você é uma Verônica diferente, né? A parte física, a parte espiritual não. Então, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de estar relatando isso, Alex. Você sabe como eu, quando nós temos esse tipo de contato, como a gente fica emocionalmente, como muda nossa linha de raciocínio. Eu deixo aqui um abraço a todos e que busquem de verdade mesmo, que a oportunidade vai vir para todos. Eu não sou especial. Busque. E quando você vai entrevistar o BT Bilu? Sabe por quê? Porque ele termina assim. Busquem conhecimento! Então busquem o conhecimento. E nós estamos plagiando o ET Bilu. Busquem conhecimento. Com carinho. E até a próxima. Sério, gente, busquem conhecimento. De todo o meu coração.